sem poder estar juntinho de vocês, sentindo o calor humano. Vamos trabalhando por aqui. Vamos mandando aqui as informações super importantes para a realização do Enem e dos outros vestibulares. E hoje o tema é a estrutura política e administrativa do Brasil colonial. Já vimos a estrutura econômica e agora o segundo ponto. Vamos ver como Portugal construiu o modelo de administração colonial. O primeiro momento, Portugal vai construir, para gerir as terras do Brasil, o sistema de capitanias hereditárias, sistema que se estende de 1534 a 1759, quando as ordenações pombalinas, ou seja, ordens do Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, encerra as atividades das capitanias com o propósito de centralização maior do poder. E o que foram as capitanias? Uma definição simples. As capitanias foram lotes de terras distribuídos pelo rei aos donatários. Esses donatários poderiam ser membros da nobreza portuguesa ou não. Importava que eles tivessem títulos e mostrassem condições de viajar para o Brasil e desenvolver as ações propostas pelo governo. Essa abertura de mapa aqui dá para a gente perceber mais ou menos o esquema das capitanias hereditárias. Nós temos aqui o espaço que pertence ao Brasil, limitado pela linha imaginária distante a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, conhecida como Tratado de Tordesilha, assinada em 1494. Esta era a área de propriedade de Portugal. Sem recursos para ocupar, em função da grande crise econômica que vivia por conta da crise do comércio indiano, Portugal, então, criou um modelo de ocupação que transferia o ônus, ou seja, os gastos dessa ocupação, para os particulares. Então, nós temos aqui, do sul ao norte do Brasil, 15 lotes de terras, onde se transformarão em 14 capitanias e serão distribuídas de forma que os donatários deveriam vir para o Brasil com seus próprios custos, ocupar essas terras e ter como contrapartida a hereditariedade, a possibilidade de transferir para os seus herdeiros. Em sequência, nós vamos ver, nessa estrutura política e administrativa, quais eram os documentos que possibilitavam ao donatário receber uma capitania. O primeiro documento chama-se a Carta de Doação. A Carta de Doação é um documento bem simples. Era mais ou menos a espécie de um recibo, onde o donatário recebia e se comprometia com o rei de Portugal de ocupar e vir fazer as ações naquela terra. Após a carta de doação, recebia-se um documento conhecido como foral ou carta foral. Esse era um documento mais complexo, porque era um documento onde se estabelecia os direitos e os deveres do donatário. Então, para ser um donatário, para ter as terras, era preciso assinar a carta de doação e assinar a carta foral. Um pequeno recibo e um documento que estabelecia direitos e deveres dos donatários. Dando prosseguimento, vamos ver aqui o que é que significa, na verdade, as razões para que essa administração fosse feita dessa forma. E também as principais características que são recorrentes nas provas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse modelo ele está estabelecido pela descentralização política. Se eu tenho aqui uma divisão de terras entregue cada pedaço ao donatário e estabelecendo que cada donatário vai mandar na sua capitania, então não existe um governo central. Além disso, temos um sistema privado de administração,
Ou seja, o governo português ele não faz nenhum tipo de investimento. Ele passa a terra e é o donatário que tem que construir o seu navio, organizar a sua tripulação, buscar os seus trabalhadores, a sua alimentação e vir para o Brasil. Interessante que se esse donatário tiver algum problema no meio do caminho e não puder chegar, ou até mesmo morrer, Portugal não perde nada. Porém, se esse donatário chegar, Portugal vai ter o lucro do que eles vão adquirir. Então, eu quero dizer, confirmando, transferência do ônus da colonização para o particular. O particular, porque, na verdade, quem está dando é o público, é o governo que é público dando a João, a Pedro, a Antônio, ao nobre, que vai ter que gastar para desenvolver a sua capitania. Cada capitania tinha a sua própria legislação e a sua própria organização. Volta a ideia da descentralização política. Se cada capitania tinha a sua própria legislação, então não existe uma legislação que centralize o poder. Então, importante, descentralização política. Voltando a falar do primeiro momento, quais os principais direitos dos donatários? Os donatários podiam fazer as leis da capitania, podia dividir as terras, e essa divisão era chamada de seis-marias. Ele entregava a pessoas de sua confiança, que eram chamados seis-meiros, que passavam a ter dependência desse donatário, e eles podiam escravizar os índios. A gente coloca aqui em destaque, porque existe aquela história de que os índios não foram escravizados. Já avisei que os índios não foram escravizados no período pré-colonial, porque a relação que existia era uma relação de escambo, de troca, onde eles ganhavam pelo seu trabalho. No período colonial, a escravidão do índio vai acontecer, mesmo com a proteção dos jesuítas. É bom lembrar que você tem uma determinação da chamada Guerra Justa, que era uma guerra que poderia ser feita em determinados momentos para aprisionar e transformar os índios em escravos. E quais foram os deveres dos donatários? Os donatários tinham o dever de ocupar as terras, defender as terras, proteger a terra dos invasores, sejam eles invasores indígenas ou sejam eles invasores estrangeiros, que estavam vindo para o Brasil desde a época do período pré-colonial para o contrabando do pau-brasil, tinham também que preservar o subsolo para a coroa, porque eles tinham o direito ao solo. O subsolo é onde poderia aparecer metais preciosos, e esses metais preciosos deveriam ser da coroa portuguesa. Além disso, existia o pagamento, ou seja, 20% de tudo que fosse lucro do donatário seria para Portugal. Forma interessante, Portugal ganhava sem ter tido nenhum custo, porque ele não fez nenhum investimento, já que o ônus da ocupação da capitania era pelo capitão donatário. Com relação à prosperidade, somente duas capitanias prosperaram: a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Seu Dema, por que as capitanias não prosperaram? São várias as razões. O próprio processo de descentralização, a distância com a administração portuguesa, a falta de recursos de donatário, a desistência de muitos donatários chegarem aqui, o enfrentamento com os indígenas, como aconteceu com a capitania da Bahia de Todos os Santos, onde o seu donatário Francisco Pereira Coutinho enfrentou os índios e terminou sendo morto pelos próprios índios. Enfim, são vários os motivos. Somente São Vicente e Pernambuco. São Vicente vai se desenvolver tentando implementar engenhos de açúcar, que não vão dar muito certo, mas eles vão desenvolver pequenas ações, inclusive vai se destacar no processo de conquista do nosso território através das bandeiras, e Pernambuco, que vai se desenvolver através da lavoura tradicional de cana-de-açúcar, que vai caracterizar principalmente todo o nosso século XVI e
17. No próximo encontro, já aqui mostrando para vocês, falaremos sobre o sistema de governo geral, que é o segundo modelo da administração brasileira. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho, entendido, e procurem fazer as atividades, os exercícios relativos a esse conteúdo. Forte abraço e até o retorno, com muita saudade.